Quinta-feira, 18 de fevereiro, estamos no ar com o TV Jornal, que vai falar do CAV. Equipe perdeu por 5-0 ao enfrentar o Barretos na casa do adversário. Os detalhes nesta edição e ainda, Votuporanga cai do 2º para o 26º lugar no ranking estadual do município Verde Azul. Exército na luta contra o Aedes aegypti. Município recebe o apoio de militares no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. E entidades assistenciais recebem verba de destinação do imposto de renda realizada pela população. Esses e outros assuntos agora no TVU Jornal. Boa tarde. E começamos o TVU Jornal de hoje falando do ranking paulista Município Verde Azul, que tem o objetivo de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental. O resultado, referente ao ano passado, foi divulgado ontem e Votuporanga, que em 2014 ocupava o 2º lugar, caiu para o 26º. As 3 primeiras posições foram ocupadas por Novo Horizonte, Botucatu e Sertãozinho. Da região, apenas Cosmorama ficou na frente de Votuporanga. Votuporanga está na 26ª posição, com 89,28 pontos. Logo abaixo vem Santa Fé do Sul, que também já foi líder do ranking, e Fernandópolis. Agora pela manhã, o prefeito Júnior Marão comentou essa queda de Votuporanga no ranking. Dá uma olhada. Eu acho que tem que ser analisado o que aconteceu efetivamente, para aí sim a gente poder efetivamente dar uma resposta no sentido de saber qual a razão que nós saímos de 2º lugar para 26º. Sem dúvida já é uma colocação importante, uma das maiores notas, ficar em 26º no meio de 600 e poucos municípios, 645 municípios do estado de São Paulo, já é um número expressivo. Porém, quando a gente se acostuma de estar entre os 10, e especialmente nesse último ano em 2º, a gente jamais quer cair. Então, é algo que a gente tem que analisar para poder dar uma resposta mais certa e saber aonde nós erramos para poder acertar. Vamos esperar agora essa análise, que será feita pelo governo. Mudando um pouco de assunto, o Ministério da Saúde divulgou ontem um novo boletim epidemiológico sobre os casos de microcefalia no país. O documento mostra que do dia 22 de outubro do ano passado até o dia 13 de fevereiro foram confirmados 508 casos de microcefalia ou alterações do sistema nervoso central em bebês relacionados à infecção congênita. De acordo com o boletim, 837 casos foram descartados depois de apresentarem exames normais ou por apresentarem quadros de microcefalia por causas não infecciosas. Amapá e Amazonas são os únicos estados da federação que não têm nenhum caso registrado. E ainda falando do Aedes aegypti, homens das Forças Armadas de Lins estão em Votuporanga. Eles chegaram para ajudar no combate ao mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. 11 soldados participam da ação. Eles estão recolhendo criadouros do mosquito em terrenos baldios e nos bairros em que houve mais registros de dengue. O trabalho, desenvolvido em conjunto com 200 agentes da Secretaria Municipal de Saúde, começou ontem na zona norte da cidade e vai até amanhã. Em todo o país, 220 mil militares estão visitando 350 cidades. A ideia é estar em mais de 3 milhões de residências. E outra importante ferramenta nessa luta é a manutenção dos terrenos baldios limpos. A fiscalização destas áreas em Votuporanga começa no dia 1º de março. Os donos de lotes sujos terão que pagar uma multa de R$ 258 e ainda 41 centavos pelo metro quadrado por conta da limpeza que a equipe da prefeitura terá que fazer. Essa obrigação está na lei, mas muito mais que isso, é importante que todos tenham consciência do seu papel, porque sabemos que estes locais, quando não estão limpos, podem ser usados pelo mosquito Aedes aegypti para procriar. Denúncias de terrenos sujos devem ser feitas pelo 0800 770 3590. Vamos cada um de nós fazer a nossa parte, E veja agora as notícias que se destacaram no Noroeste Paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. Um homem de 54 anos, morador de Mirassol, morreu ontem vítima do vírus H1N1, também conhecida como gripe suína. Ele estava internado no Hospital de Base de Rio Preto e é a 5ª pessoa na região a perder a vida por causa da doença. As outras vítimas eram de Catanduva e Rio Preto. O homem, que também sofria de problemas cardíacos e neurológicos, foi enterrado no cemitério de Mirassol.
Fernandópolis recebe nesse domingo o espetáculo Não Tem Como, do grupo Em Cena. A história foi baseada numa crônica de Oswaldo Secato e fala sobre romances fracassados. A peça vai ser apresentada no Teatro Municipal às 9 horas da noite e o ingresso custa R$10. O 8º Festival Nacional de Teatro de Jales está com as inscrições abertas. As companhias interessadas em participar podem se inscrever até o dia 12 de março. É preciso fazer o download da inscrição no site teatrojales.com.br ou solicitar pelo e-mail festival@teatrojales.com.br e depois enviar para a curadoria do município. O evento será de 30 de abril a 8 de maio. Os grupos escolhidos serão remunerados. As apresentações serão gratuitas à população. Em José Bonifácio, a polícia resgatou um jabuti. O animal estava atravessando a rodovia durante um patrulhamento dos rodoviários. A suspeita é que o bicho era doméstico e teria sido abandonado por alguém, devido às condições de higiene em que se encontrava. Ele foi entregue à Polícia Ambiental e solto em uma reserva da região. Essas são as notícias da nossa região. Até mais! E hoje, 14 entidades assistenciais de Votuporanga receberam mais de R$300 mil, que serão destinados para projetos trabalhados com crianças, adolescentes e idosos. Dos 308.234 vão para o Conselho da Criança e do Adolescente. Já os outros 73 mil para o Conselho do Idoso. Eles são responsáveis por repassar essas verbas para 14 entidades. O dinheiro deverá ser empregado em projetos que envolvam os atendidos. São entidades que têm inscrição neste Conselho da Criança e do Adolescente, que tem um critério extremamente rigoroso de tipificação para que as inscrições sejam aprovadas em plenária. Então essas entidades têm como apresentar projetos que venham a beneficiar cidadãos de nossa cidade votuporanguense que se encontrem em vulnerabilidade social. O dinheiro foi destinado por aqueles que declararam o imposto de renda de 2015 e que, ao invés de mandar para Brasília, optaram em deixar o imposto em Votuporanga, contribuindo com as entidades que desenvolvem trabalhos sociais importantes. Cada pessoa que apresenta sua declaração de renda deve deixar esse recurso aqui no município e não que esse recurso vá para Brasília, porque de uma vez lá em Brasília a gente não sabe se vai retornar para o município ou não. Então é importante no momento de apresentar a sua declaração de renda, se tiver imposto a pagar, que fique aqui no município. O valor arrecadado em 2015 é 10 vezes maior que 2009, quando foram destinados R$30 mil. Mas esse valor pode ser ainda maior. Na cidade existe um potencial de arrecadação de R$1 milhão, com os impostos que são pagos na declaração do imposto de renda. Cada ano que passa a gente está crescendo ainda mais, o valor de R$308 mil para os dois conselhos, né? Consequentemente para as nossas entidades, são valores expressivos, né? Então, sem dúvida, será muito importante para o atendimento das crianças e adolescentes e também para os idosos. E é importante salientar a todos que essa é uma destinação que apenas deixa de ir para o governo federal e que repassa diretamente para essas nossas entidades. Então é muito importante que o contribuinte possa ajudar as nossas entidades através da destinação desse imposto de renda de 6% da pessoa física e 1% da pessoa jurídica. Ainda durante a entrega, o prefeito Júnior Marão destacou a destinação do imposto feita por empresas que não têm sede em Votuporanga, entre elas os bancos Itaú e Banco do Brasil. Só lembrando que você também pode ajudar nessa ação. Pessoas físicas interessadas em contribuir com a campanha deste ano têm até abril para destinar 3% do imposto para as entidades. Pessoa jurídica pode destinar até 1% do imposto. E agora nós vamos para o intervalo, porque daqui a pouco tem CAV. A equipe perdeu ontem, tomou 5 gols e não fez nenhum. E ainda tem as oportunidades de emprego para Votuporanga. A gente já volta. O primeiro júri popular deste ano de Votuporanga será no dia 11 de março. O julgamento será de uma tentativa de homicídio que aconteceu em 2014, em Valentim Gentil. Uma mulher é acusada de ter ferido um homem dentro da casa dele com uma faca. A vítima teria chegado de um churrasco quando foi surpreendido pela mulher. Ele sobreviveu e ela, na época, foi presa em flagrante. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região.
Em Votuporanga, há vagas para balconistas com experiência. Os interessados podem encaminhar os currículos na Rua Pernambuco 2865. Já em São José do Rio Preto, há vagas para as funções de prospecção de atendimento de clientes, acompanhamento de contas e elaboração de preços e contratos. Os currículos devem ser enviados para o e-mail rh@idesc.com.br. Em São José do Rio Preto também contrata-se costureira, com ensino médio completo e prática com máquina de costura reta e medidas. Os currículos devem ser enviados para o e-mail comercial@triarhconsultoria.com.br. Mais informações pelos telefones 17 3014 1580 ou 3022 8898. E hoje o clima amanheceu diferente, está um pouco mais fresco e pode ser que chova mais agora à tarde. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Boa tarde, Wender. O ar continua muito quente em todo o estado e a umidade e a circulação dos ventos ajudam a concentrar o calor. Isso facilita o crescimento das nuvens de temporal. Na capital, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite, o que pode causar problemas como alagamentos, raios e ventos fortes, máxima de 30 e mínima de 21 graus. Em Rio Preto, apesar do sol, pode acontecer pancadas de chuva durante todo o dia. Os termômetros marcam mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Votuporanga, apesar da pequena refrescadinha por conta da chuva de ontem à tarde, o sol e o calor continuam firmes. Há previsão para pancadas de chuva que podem ocorrer hoje durante todo o dia. A mínima fica em 22 e a máxima 34 graus. Até mais. E você, quer aprender capoeira? Tem aulas gratuitas sendo oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer. São 4 turmas com 30 vagas cada. As inscrições já estão abertas, confira agora. É isso mesmo, a capoeira é uma arte marcial e o que diferencia essa das outras lutas é a música. É também considerada como dança. Foi criada pelos escravos e tem ganhado cada vez mais admiradores por todo o Brasil. E a escolinha de base aqui de Votuporanga tem revelado muitos talentos. Sobre isso agora eu converso com o mestre Lousado. Mestre, é isso mesmo? A escolinha tem revelado muitos talentos? Votuporanga está bem representado? Olha, graças a Deus, né? Já é um trabalho já de vários anos, né? E graças a Deus, Votuporanga, em termos de capoeira aqui, com os atletas nossos que foram revelados aqui, estão muito bem representados e temos grandes capoeiristas hoje na cidade, graças a Deus. 2015 foi um ano muito bom para a capoeira, né? Qual que é a expectativa aí para 2016? Olha, a gente tem sempre a tendência, né, de tentar melhorar, né? Melhorar sempre. Então nós vamos tentar melhorar, a gente foi bem nos Jogos Regionais do ano passado, vamos tentar ser melhor. E também esse ano, o ano passado, nós conseguimos, ineditamente, né, 2 medalhas nos Jogos Abertos, uma de ouro e uma de prata por equipe, uma masculino e feminino. Agora nós vamos tentar uma colocação por equipe entre primeiro e terceiro lugar, né, para esse ano é um dos nossos objetivos esse ano aqui para 2016. Isso que é legal, né? Pode participar os meninos, as meninas e as inscrições estão abertas, né? Quem é que pode participar? Olha, a gente vinha trabalhando com a projeção de 7 a 18 anos, né? Esse ano nós vamos abrir para a comunidade, né? Independente da idade que está adepto de fazer a nossa modalidade brasileira, a capoeira, né? Estamos lá, inscrições lá abertas, lá, tanto no CSU como no ginásio Mário Covas. E mestre, são quantas vagas? Olha, a gente vai em torno aí de umas 100, 120 vagas, tá bom? As vagas são limitadas, pretendo fazer 4 turmas, né? Diferenciado tanto um trabalho como lá no CSU, como também um trabalho lá no ginásio Mário Covas. Tá joia, muito obrigada pela entrevista. E quem quiser mais informações, o telefone é o 3422-1200. Stephanie Barbará para o TV O Jornal. Da capoeira, agora a gente vai falar de cave, porque cave entrou ontem em campo. Josiano estava lá, chegou agora há pouco. Boa tarde, Josiano, tudo bem? Boa tarde, Wender. Um pouco com sono ainda, né? A gente da TV Unifev foi fazer a gravação do jogo. Chegamos aí, a nossa equipe na madrugada, mas estamos aqui, né, Wender? E o que foi aquilo ontem? Você que estava lá tão presente, acho que não dava para acreditar, né, Josiano? É exatamente isso. Hoje o torcedor que acompanhar a nossa transmissão após o TV O Jornal segunda edição vai perceber no nosso tom de voz que no início do jogo ninguém acreditava que um resultado desse
poderia acontecer. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo. Conversei com alguns torcedores do Barretos, também o pessoal da imprensa lá da cidade de Barretos, e eles estavam, na verdade, com medo da Votuporanguense. Achavam que seria um jogo muito difícil, uma situação que o Barretos vinha de uma derrota na rodada anterior, enquanto a Votuporanguense vinha de 2 vitórias e se apresentando um time mais organizado em campo após a chegada do técnico Fael Júnior. Mas, como no boxe, né, um lutador que leva um soco no queixo, o Ender, fica meio tonto ali, e parece que foi isso que aconteceu com a Votuporanguense. Tomou um gol já nos primeiros minutos do jogo, um pênalti marcado no primeiro minuto, e aí demorou até o 5º gol para ir definitivamente a nocaute. É muito triste, a gente como torcedor também não aguenta ver o time numa situação dessa, levando 5 gols aí. E a gente hoje é o dia de buscar explicações, não se comenta outra coisa entre os torcedores da cidade aí. O pessoal quer saber, quer entender o que aconteceu com a Votuporanguense. Temos os gols aí desse jogo na narração de Luciano Guimarães. Lançamento, caiu, ficou pedindo pênalti. O Pikachu caiu e o juiz marca pênalti para o Barretos. Com pouco mais de 1 minuto de jogo, um lançamento, ele tomou a frente, caiu, o juiz marca pênalti, Josiano. Essa tinta aqui tá atrapalhando. Autorizada a cobrança, partiu Davi, cai do lado, ao gol! Gol do Barreto! Tentou o lançamento. A cabeçada, Pikachu, dominou na área, ficou sem opção, tocou para trás, gol do Barreto! Tem espaço, partiu com ela dominada, jogou essa bola no 2º pau, o Norton dominou, abriu, o levantamento, a cabeçada, gol! É do Barretos. Ele tem espaço. Partiu Lídio. O levantamento na área. Gol do Barretos. O Barretos, acreditem, aos 38 abre 4-0 em cima da Votuporanguense, Josiano. Rápido, já recebeu na frente, tem espaço, cruzamento, a bola vai continuar viva ainda na área do Cave. Chega o Barretos com perigo, a batida, sobrou por Norton de novo. Gol! É do Barretos! Tá aí o Ender, a Votuporanguense, que se reapresenta hoje. Na minha análise aí, os gols, como o pessoal em casa pôde acompanhar agora, todas jogadas pelas laterais, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, muita facilidade do time do Barretos, e quando essa bola chegava no miolo da zaga ali, a defesa do Cave não conseguia afastar, com muita, extrema facilidade. O time do Barretos aplicou essa goleada histórica, 5-0 na Votuporanguense. Agora é o momento, né, Wender, de juntar os cacos aí, tem jogo já no domingo. A gente lembrou durante a transmissão, que na campanha do ano passado, que o Cave subiu, conquistou o acesso para a Série A2, também teve goleadas, né? Teve, por exemplo, goleada para o Juventus, um jogo antes da equipe subir, depois venceu o Grêmio Osasco fora, mas teve aquela goleada dolorosa, né, que transmitido pela televisão ao vivo para todo o Brasil. E a partida de ontem também me lembrou muito, olha só, o jogo contra o Taubaté, aquela goleada também no jogo final, que o time do Taubaté parecia que fazia gol a hora que queria. E a mesma coisa aconteceu com o time do Barretos. Vi a Votuporanguense muito, como que eu posso dizer, os jogadores estavam sem brio depois de tomar alguns gols, assim, estavam decepcionados em campo, assim, não tinha
força, não tinha saída ali para reverter, tentar fazer um gol, pelo menos no segundo tempo a equipe até que melhorou um pouco, se bem que eu percebi também que o Barretos também não era o mesmo, também tirou um pouquinho o pé, enfim, uma derrota aí bem vergonhosa, Wender. Triste, né? Vamos ver agora, levantar a cabeça, treinar hoje à tarde, se preparar para domingo e tentar reverter essa situação, né? Ninguém esperava, né? A gente que aqui da TV Unifeb, que acompanha diariamente a Votuporanguense, não esperava mesmo, né? Uma goleada que pega todo mundo de surpresa. E agora a gente vai ver aí como é que o treinador, o Fael Júnior, vai trabalhar principalmente a cabeça dos jogadores aí, porque é uma derrota por 5-0, traz muitas dúvidas, né, na cabeça de todo mundo e não tem tempo para ficar aí se ressentindo não, porque o campeonato é jogo de meio de semana, é jogo de final de semana, já tem o Mirassol que é um grande adversário aí, então não dá para ficar se remoendo, ficar com dó não. Passar rapidamente aqui os resultados dessa rodada: Bragantino fez 2-1 no Santo André, a Portuguesa fez 2-1 no Velo Clube, o Monte Azul venceu o Rio Branco por 2-1, o Taubaté fez 1-0 na equipe do Penapolense, Paulista de Jundiaí se reabilitou após a derrota contra o CAV e fez 2-0 no Atlético Sorocaba, o Marília perdeu por 1-0 pro União Barbarense, e olha só como que é, não teve só o CAV que passou vergonha nessa rodada não, o Batatais, grande surpresa do campeonato, venceu por 5-0 em casa o time do Juventus. O outro resultado, 5-0 Barretos na Votuporanguense, o São Caetano fez 2-1 no Independente de Limeira, que está lá na lanterninha do campeonato, e o Mirassol e o Guarani jogam hoje às 6h30 da tarde para encerrar essa rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Rapidamente aqui, Wender, os 8 primeiros aí que se classificam para a próxima fase, no momento estão ocupando as 8 primeiras posições, o líder é o Batatais, seguido pelo Bragantino, São Caetano, Velo Clube, o Barretos, o Santo André, o União Barbarense e o Juventus. Apesar da goleada, o Juventus se mantém ali. E na zona de rebaixamento, o Independente de Limeira é o Lanterninha, depois o Rio Branco, o Atlético Sorocaba, o Marília, o Monte Azul e a Penapolense. A Votuporanguense está ali, aparece na primeira posição fora da zona de rebaixamento. Então é momento de acordar, está numa situação aí que se perder o próximo jogo, entra de vez aí na zona de rebaixamento e aí fica complicado. Foi uma derrota dolorida, muito dolorida, algo que o torcedor não aceita, ninguém pode aceitar mesmo, só tem muito jogo aí pela frente, tem muito campeonato e o CAV tem que buscar subir na tabela para se distanciar dessa zona de rebaixamento. Wender, para encerrar aqui o comentário, aqui teve jogos ontem da Libertadores também, começar falando do jogo do Corinthians, o Corinthians mostrou, o Tite está remontando a equipe após o desmanche que teve aí no final do ano, e mostrou uma defesa sólida e foi premiado aí, jogando fora de casa, jogando contra o Cobressal, conseguiu uma vitória por 1-0, um lance no finalzinho do jogo aí, um gol contra, né, do time dono da casa. E o outro jogo aí com o Paulista em campo foi o São Paulo, enfrentou o The Strongest da Bolívia, e olha só, desde 1982 esse time aí que enfrentou o São Paulo não vencia um jogo fora de casa. Vencia jogos em casa porque joga na altitude, tem aquele fator todo que ajuda o time que é acostumado a jogar na altitude, mas fora de casa estava um maior tempão aí na fila. Wender foi no jogo no Pacaembu e fez 1-0 no São Paulo. São Paulo estreou com derrota em casa, se complica já no início da fase de grupos aí, e agora tem que se reabilitar e buscar ponto fora também. Enfim, se começa um início de Libertadores complicado aí para o São Paulo, Wender. Quarta-feira de muita história, hein? Muita história, tanto no nível sul-americano e como também algo que os torcedores da Votuporanguense vão demorar um pouquinho para deixar passar. Com certeza. Tenha uma ótima tarde, um bom descanso, a gente se vê amanhã. Até amanhã. Valeu, Josiano. Você também, tenha uma ótima tarde, até a próxima. Tchau, tchau.